Mano, esse cara começou sua vida do jeito mais clássico possível, sendo atropelado por um caminhão. Mas diferente dos outros isekais, ele não pediu nenhum poder absurdo. O único desejo do Ryu era viver uma vida tranquila e calma. Então Deus envia ele para uma floresta isolada e entrega um kit de sobrevivência com comida, uma casa protegida contra monstros, um livro sobre criaturas e também magia de água. Parecia a vida perfeita, só que bastou o Ryu sair de casa uma única vez para perceber que se quisesse sobreviver naquele lugar teria que ficar absurdamente forte. Então ele começa a treinar magia todos os dias. No começo, suas bolas de água eram tão fracas que praticamente não serviam pra nada, mas conforme o tempo foi passando, ele começou a criar gelo, lanças e até novas formas de lutar. O problema é que a comida começou a acabar, então Ryu decide sair pela floresta pra fazer a sua primeira caça. E é aí que tudo começa a dar errado, porque no meio do caminho um javali monstruoso aparece na frente dele. E mesmo sendo considerado um monstro fraco, o medo simplesmente toma conta do Ryu, e as suas memórias do acidente da vida passada voltam na mesma hora. Mas no último segundo ele consegue desviar e, usando sua magia de forma criativa, finalmente derrota o monstro. Depois disso, o Ryu percebe uma coisa: se quisesse continuar vivo naquela floresta, precisaria ficar ainda mais forte. Então ele começa a estudar o livro de monstro todos os dias. Só que nas últimas páginas existiam duas criaturas que nem mesmo o livro explicava direito: dragões e demônios. Mesmo assim, o Ryu continua explorando a floresta até que um dia encontra um falcão assassino, uma criatura capaz de cortar o ar usando o vento e atacar com garras gigantes. E como essa criatura podia voar, fugir era praticamente impossível. Então Ryu tenta lutar, mas nenhuma magia consegue acertar o monstro. Sem saída, ele cria uma barreira de gelo ao redor do próprio corpo. Só que o que acontece depois surpreende até ele, porque no impacto o olho do falcão acaba sendo ferido. Mas em vez de continuar atacando, a criatura apenas encara o Ryu, grava sua aparência e vai embora. E naquela noite, enquanto ele tentava voltar para casa completamente exausto, o Ryu encontra uma criatura que nem mesmo aparecia no livro dos monstros. Mas a pergunta é, o que exatamente era aquela coisa?